para a glória e louvor do nome de Jesus. Achou aí, Isaac? Tem problema não, você vai passando. Abra sua Bíblia em Efésios capítulo 4, versículo de número 17 ao versículo de número 32. É o outro, é o do gravador. Efésios capítulo de número 4, versículo de número 17 ao versículo de número 32. Quem achou, diga amém. Pouca gente, vamos achar. Efésios capítulo 4, versículo de número 32. Versículo de número 17, desculpe, ao 32. Olha aqui para mim agora, mantém sua Bíblia aberta. Esses dias nós temos falado domingo a domingo sobre esse tema, alcançados pela graça. O tema é fruto do congresso de jovens, mas nós, como igreja, entendemos a importância dessa temática e estamos falando já alguns domingos sobre isso e algumas terças-feiras. E como tem sido maravilhoso mergulhar nisso. Mas presta atenção em algo que Deus tem falado ao meu coração. É importante você entender o que Paulo está dizendo sobre sermos alcançados pela graça de Deus, da onde o Senhor nos tirou, da realidade que o Senhor nos encontrou e de tudo que Deus tem feito na nossa vida. Isso é maravilhoso. Saber que a realidade da graça, favor imerecido, não tem nada a ver com aquilo que nós fizemos, mas tem tudo a ver com aquilo que Ele fez. A Bíblia diz que quando nós estávamos mortos em nossos delitos e pecados, essa é a realidade ao qual Deus nos alcançou. Não foi porque a gente fez tudo certo e Deus nos alcançou. Não foi porque a gente fez muita coisa boa e aí Deus nos deu o direito de sermos alcançados. Nada disso. É pela graça de Deus. É uma atitude pessoal de Cristo, olhando as nossas limitações, as nossas fragilidades, o nosso erro, consciente das nossas falhas. Ele nos amou. E agora que nós somos resgatados e que nós entendemos o amor de Deus, o que nós devemos fazer? Nós precisamos viver uma vida que testifique que fomos alcançados. A nossa caminhada, o nosso proceder, o nosso dia a dia, o nosso falar precisa refletir a realidade de alguém que foi alcançado por Cristo, que foi retirado de um estado de morte para esse mundo, mas foi levado a uma realidade de vida e vida eterna, consciente do amor, da misericórdia e do propósito de Deus para a sua existência. E pensando sobre isso, veio à minha mente essa realidade. Eu queria que você pensasse comigo, eu queria fazer um exercício de imaginação. Imagine comigo que no domingo passado, na segunda agora, segunda passada, você acordou 6 horas da manhã. Você desligou o despertador, você escovou os dentes, você tomou café, você abraçou sua família, você saiu para trabalhar e não percebeu que desde o momento que você acordou, alguém tinha colocado um gravador na sua roupa. Esse gravador estava agora gravando tudo. Você está no trânsito, fala com os amigos, responde as mensagens pelo WhatsApp, e essas mensagens que você responde de texto, elas são trazidas para o gravador como áudio. Todos os áudios que você mandou nessa semana, todas as conversas do almoço dessa semana, todas as pessoas que você ligou, falou, conversou, todas as vezes que você chegou em casa, todas as vezes que você falou com seu filho, os programas de televisão que você assistiu, a oração que você fez, tudo, cada palavra, cada piada, cada reclamação, cada grito, cada crítica, cada ironia, cada mentira, cada exagero, cada murmuração, cada comentário feito sobre outra pessoa, cada palavra dita no trânsito, cada conversa escondida, cada áudio enviado, cada palavra dita sobre o seu marido ou sobre a sua esposa, sobre os seus filhos, sobre o seu chefe, a igreja, ao pastor, nada ficou de fora. Tudo ficou gravado. Você passou segunda, terça, quarta, quinta, sexta, sábado e chegou domingo e veio ao culto. E quando chegou no culto, eu subo para pregar e digo, gente, hoje eu não vou ministrar a palavra. Hoje nós vamos ouvir um áudio. E o áudio escolhido foi o seu.
Deixa eu te perguntar uma coisa: você permaneceria sentado ou você sentiria vontade de ir ao banheiro, de ir a algum lugar ou de desaparecer da face da terra? Deixa eu dizer uma coisa para tranquilizar a alma de alguns: o gravador não foi colocado essa semana. Ele não precisa ser colocado, sabe por quê? Antes que saia uma palavra da sua boca, o Senhor já conhece. Mas não é porque o gravador não foi colocado e ele não existiu nessa semana, que Deus e que o Espírito Santo deixou de ouvir tudo o que você falou, disse, reclamou, murmurou, e como você procedeu durante toda essa semana. Antes de ler esse texto, que eu acho maravilhoso, eu queria só ler com você Mateus 12:34, que diz assim, eu vou ler. A boca fala do que está cheio o coração. O texto não diz que a boca cria. O texto não diz que a boca inventa. O texto também não diz que a boca exagera. Mas o texto diz que a boca fala do que está cheio. Então a boca revela. A boca, como um espelho, revela e traz à existência como está o seu coração. A realidade de Efésios é essa. No capítulo 1, capítulo 2, capítulo 3, há um fundamento prático sobre a graça de Deus e essa realidade de sermos resgatados pela misericórdia do Senhor Jesus, e esse Deus que nos tira do lamaçal do pecado e de uma vida onde nós estávamos mortos em nossos delitos e erros, e o Senhor nos alcançou pela sua infinita graça e misericórdia. Mas o capítulo 3 e o capítulo de número 4, ele já vai nos levando a essa realidade de entender que nós precisamos viver uma vida que testifica esse alcance, a pessoa de Cristo e a realidade de sermos alcançados e transformados. Nós precisamos entender que o mesmo Cristo que morreu por nós, para nos perdoar, também morreu para nos tornar parecidos com Ele. Por isso nós dizemos que nós somos cristãos, aqueles que são parecidos com Cristo. A realidade de sermos pequenos cristos, ou aqueles que vivem de acordo com a palavra de Cristo. A realidade do encontro genuíno com Jesus. São aqueles que a cada dia são lapidados, moldados, transformados. A cada dia, no convívio com a palavra, nós vivemos a realidade de uma mudança do entendimento, do crescimento, mas também de um posicionamento para vivermos a palavra de Deus. E toda vez que nós damos um passo de obediência à palavra, toda vez que nós damos um passo de renunciar a algo que a palavra de Deus não tem para nós, nós estamos vivendo a realidade de sermos mais parecidos com Jesus. E por isso vivemos esse processo chamado de santificação progressiva. Por meio da palavra de Deus e a ação poderosa do Espírito Santo, nós somos edificados, transformados, chacoalhados, ajustados, para que nós possamos viver aquilo que Deus tem para nós. E às vezes não gostamos muito de ser corrigidos, ajustados e alinhados, mas isso é expressão de amor de Deus. É um Deus que olha para nós e Ele nos ama de tal forma que Ele diz: eu tenho não só uma novidade de vida para você, para o tempo presente de resgate, mas eu tenho uma novidade de vida de experimentar cada dia a ação poderosa do Espírito de Deus, essa realidade de limpeza pela palavra da verdade, aonde você vai vivendo a realidade de uma nova criatura. Toque em quem está perto, ou grita para alguém perto de você e diga para ele assim: ó, o problema não é sua língua. Respira fundo e fala, aleluia. Porque a gente tem um ditado popular que diz assim: tem gente que quando morrer, 2 caixão. Um para o corpo e outro para... Ah, você já ouviu isso, né? O problema não é ouvir, o problema é que foi quando você falou. O problema não é a sua língua. Muitas das nossas falhas e erros está pela falta de conhecimento. A Bíblia diz que meu povo perece porque não conhece a palavra. O que Jesus disse?
A boca fala do que está cheio o coração. A língua é um instrumento aonde revela o seu coração. O problema é que muitas das vezes nós não estamos avaliando do que o nosso coração está cheio. E é por isso que nós precisamos filtrar. É por isso que nós precisamos olhar para o nosso coração e buscar uma novidade de vida. Presta atenção que Jesus não vem com a responsabilidade de colocar um filtro na sua boca. Apesar que o salmista vai dizer: Senhor, coloca um guarda nos meus lábios. Mas o que Deus vem fazer é transformar o seu coração. O Senhor vai dizer para mim e para você na sua palavra, se tem algo que nós temos que guardar, é guardar o nosso coração. Porque dele procede fonte de vida. Essa fonte de vida fala de uma conexão com Deus, de viver o cuidado de Deus, a graça de Deus e o sobrenatural de Deus a cada dia. Por isso eu quero partilhar com você algumas coisas. Isaac, coloca aí para mim, e aí você vai trocando para mim e eu vou ajustando. Alcançados pela graça, uma nova boca revela um novo coração. E o primeiro ponto que eu queria trabalhar com você é esse. Alcançado pela graça, a graça muda a nossa natureza antes de mudar as nossas palavras. Olha o que diz Efésios capítulo 4, a partir do versículo 17. Isso, portanto, digo, e no Senhor testifico, que não mais andeis como também andam os gentios, na vaidade dos seus próprios pensamentos, obscurecidos de entendimento, alheios à vida de Deus, por causa da ignorância em que vivem, pela dureza dos seus corações, os quais, tendo se tornado insensíveis, se entregaram à dissolução, para com avidez cometerem toda sorte de impureza. Mas não foi assim que aprendestes a Cristo, se é que de fato tendes ouvido, e nele foste instruídos, segundo a verdade em Jesus, no sentido de que, quanto ao trato passado, vos despojeis do velho homem, que se corrompe segundo as concupiscências do engano, e vos renoveis no espírito do vosso entendimento, e vos revistais do novo homem, criado segundo Deus, em justiça e retidão, procedentes da verdade. Por isso, deixando a mentira, fale cada um a verdade com o seu próximo, porque somos membros uns dos outros. Irai-vos e não pequeis. Não se põe o sol sobre a vossa ira, nem dê lugar ao diabo. Aquele que furtava, não furte mais, antes trabalhe, fazendo com as próprias mãos o que é bom, para que tenha com que acudir ao necessitado. Não saia da vossa boca nenhuma palavra torpe. Olha aí, sim, unicamente a que for boa para edificação, conforme a necessidade, e assim transmita graça aos que ouvem. Você foi alcançado pela graça, e a palavra está te chamando a ser alguém que também transmita graça. E não entristeçais o Espírito de Deus, no qual fostes selados para o dia da redenção. Longe de vós toda amargura, cólera, e ira, e gritaria, e blasfêmia, e bem assim toda malícia. Antes sejam uns para com os outros benignos, compassivos, perdoando-vos uns aos outros, como também Deus em Cristo vos perdoa. Obrigado, Pai, pela tua palavra. Obrigado também pela tua misericórdia. Ministra aos nossos corações, Senhor, tudo aquilo que o Senhor quer falar conosco, para o louvor da tua glória. Amém. Volta o banner, Isaac. Então a primeira parte desse texto que nós queremos partilhar é sobre isso. A graça muda a nossa natureza antes de mudar a nossa palavra. Não é só uma mudança de vocabulário, é uma mudança do nosso coração. O que diz o versículo? Próximo slide, por favor. Diz: isso, portanto, digo,
E no Senhor testifico, que não mais andeis como também andam os gentios, na vaidade dos seus próprios pensamentos. O texto começa dizendo, portanto, ele está fazendo uma ponte do que ele falou no capítulo 1, no capítulo 2, no capítulo 3, já que vocês foram alcançados pela graça. Isso não foi uma realidade de algo que vocês fizeram, e aí vocês agora produziram algo que vos garantiu ser salvos em Cristo Jesus. Nada disso, foi o Senhor que os alcançou com a sua misericórdia e a sua graça, e vocês que foram retirados dessa realidade de mortos para os pecados e os delitos, agora precisam viver de uma forma totalmente diferente. Ele está dizendo, portanto, agora que vocês têm entendimento e consciência do amor, da misericórdia e da graça do Senhor, e que Deus te deu novidade de vida, é necessário que essa vida seja transparente, seja evidente, seja clara. Não é só pela boca dizendo, eu vou mudar, eu vou viver algo novo. Então mostre através do seu comportamento, das suas escolhas e das suas atitudes, que Cristo é aquele que conduz a sua vida. Vivam como pessoas que foram alcançados pela graça. Pessoas que tiveram esse encontro com Jesus. E aí é uma realidade de Paulo dizendo, não andeis como os gentios. O que é essa realidade? É uma mudança de vida. Vocês precisam viver uma mudança do estilo de vida, do comportamento, da postura de vocês. E por que não andeis como gentios? Quem são os gentios que Paulo está dizendo? São aqueles que ainda não tiveram um encontro com Jesus. São aqueles que vivem a sua vida sem Cristo. São aqueles que organizam a sua vida dentro dos seus desejos, vontades, prazeres, sem buscar a direção de Deus. São aqueles que constroem sua vida sem os valores do reino. Ele está dizendo, essa era uma realidade passada de vocês. Mas a partir do encontro com Jesus, há uma nova realidade. Vocês precisam viver essa unidade com Deus. Vocês não foram chamados para copiar o estilo de vida daqueles que caminham sem Cristo. Vocês foram chamados para levar o impacto e transformação. E por isso ele está dizendo que os gentios vivem na vaidade dos seus pensamentos. O que é isso, pastor? Vivem uma vida vazia, sem propósito, de futilidade, sem direção, perdidos. Até parece que no Instagram está tudo bem, mas são famílias disfuncionais. Pessoas que estão preocupadas com o seu ego, com a sua imagem, com o exterior, mas não estão comprometidas com a mudança, a transformação do seu interior, do seu comportamento, da sua postura, que vai gerar um impacto na sua casa, no seu casamento, nos seus filhos, na sua vizinhança, na igreja, no trabalho e em todos os lugares. Não porque o lugar mudou, não porque o pastor mudou, não porque a igreja mudou, não porque o prédio é diferente, não porque a empresa cresceu, não porque a mesa mudou, não porque a faculdade é outra, não porque a família comprou uma casa nova, não, porque você entendeu que Deus poderia mudar você, mudar a sua essência, a sua forma de tratar os seus filhos, a sua forma de cuidar da sua casa, a sua forma de tratar com excelência a sua família, a sua forma de fazer o seu melhor. Porque eu fui alcançado pela graça, e esse favor merecido que foi derramado sobre mim, me chama a ser gracioso, e ser gracioso é fazer o meu melhor pelo outro, sem esperar nada do outro. Eu não vou mudar porque a mulher mudou, eu não vou mudar porque os filhos mudaram, eu não vou mudar porque o marido mudou, eu não vou mudar porque o chefe agora mudou a atitude, eu não vou mudar porque a igreja mudou, eu vou mudar porque Deus me deu o privilégio de ser nova criatura, e a minha mudança muda a minha visão, a minha percepção e os meus valores. Há uma mudança. Por isso que quando eu encontro Jesus e começo a caminhar com Deus, e começo a ler a palavra de Deus, e sou confrontado pela palavra, e começo a desfrutar de novidade de vida, eu começo a perceber coisas diferentes. Eu peço e falo assim, peraí,
Toda vez que eu saía com meus amigos, precisava ter uma cerveja em cima da mesa, porque era o sinônimo de alegria, de festa e de celebração. Mas agora a cerveja não precisa estar lá. Agora pode ser um suco. Agora pode ser um refrigerante. Agora não importa, pode ser uma água. Por quê? Porque a cerveja não é a fonte da alegria. Eu entendi que as pessoas, é esse ambiente, é esse momento de comunhão, é essa realidade. Mas Deus me livrou do vício. Eu aprendi que toda vez que eu fico nervoso, estressado, ansioso, eu não preciso acender um cigarro para que eu venha me acalmar, tranquilizar ou gerar paz interior. Eu entendi que Deus, na sua infinita misericórdia, derramou sobre mim a sua paz, a sua tranquilidade, a sua graça, e Ele me traz o equilíbrio que eu necessito. Mas eu também aprendi que agora que não sou viciado de cerveja, não sou viciado de cigarro, sobrou dinheiro para trocar carro, sobrou dinheiro para levar minha família para viajar, sobrou dinheiro para mudar, reformar minha casa, sobrou um monte de recurso que antes, sem perceber, eu jogava nessas coisas. E eu pensava que estava construindo algo bom para minha família, mas eu estava cego, obscurecido nos meus desejos e nas minhas vontades. E aí parece que eu caio em si e falo: onde que foi todo o dinheiro que eu perdi? Nas carteiras de cigarro, nos engradados de cachaça, na prostituição, na pornografia e tantas outras coisas. Que agora, quando você é encontrado por Cristo Jesus, e a graça é revelada para você, você vai dizer: Senhor, muito obrigado. Porque quando eu estava inundado em pecado, o Senhor me arrancou daquele lugar. E sem merecer, o Senhor me moldou. E agora eu posso ver. E aí Deus está dizendo: não quero só que você veja, eu quero que você viva algo diferente. E viva fala de mudança diária de vida. Fala de saber que coisas não são para nós. Fala de uma mudança e uma transformação de pensamento. Toca na sua mente e diga assim: tudo começa na mente, desce para o coração e depois vira uma ação. É assim que faz. Por isso que o apóstolo Paulo, em Romanos capítulo 2, capítulo 12, versículo 2, ele vai dizer assim, ó: não vos conformeis com esse mundo, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade. O que ele está dizendo? Está dizendo assim: você quer experimentar a boa, perfeita e agradável vontade de Deus? Começa por uma renovação da mente. E o que é essa renovação da mente? Intimidade com a palavra. Conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Essa libertação que vem desse encontro, aonde eu conheço a verdade, sou impactado pela verdade, aonde eu conheço a palavra, e algumas coisas da minha vida vão gerando incômodo e mudanças, e por isso a realidade da palavra de Deus vai gerar em você uma nova natureza, porque ela vai gerar confronto. E esse confronto vai gerando em nós a necessidade de uma mudança, de um posicionamento, de uma nova escolha. E a nossa mente vai sendo impactada, e conforme a mente vai sendo cheia, o coração também vai sendo cheio. E o coração cheio, uma mente cheia, nós temos uma pessoa nova, falando de coisas novas, se posicionando de uma realidade nova, vivendo para a glória de Deus de uma forma nova. A realidade de novidade de vida fala de um posicionamento. Por que você acordou agora à tarde? Por que você não ficou? Nem sei se tem jogo hoje. Tem jogo todo dia. Tem jogo hoje? Não tem, né? Você não ficou para assistir alguma coisa que passa agora à noite? Porque Faustão não tem mais. Da minha época não tem mais nada. Quando eu assistia a televisão no domingo, não tem mais nada. Então eu nem sei o que passa domingo. O que passa domingo? Por que você não ficou em casa para assistir o Netflix? Porque é um compromisso de estar em unidade, adorando ao Senhor. Porque é um compromisso de ser parte de um povo, de um corpo. Porque é um compromisso de entender que eu não posso viver a semana toda e desfrutar do suprimento, do cuidado, do zelo e da graça do Senhor, me dando vida, saúde, paz e força, e não posso parar um dia da semana por 2 horas e 20 minutos para adorar ao Senhor e achar que isso é um momento fútil.
Não posso fazer isso. Há uma realidade do próprio Jesus, que a Bíblia diz que ele se reunia com seus discípulos de casa em casa, mas ele se reunia com seus discípulos no templo. Então será que essa realidade de viver a unidade para com Deus é algo somente para esse momento, ou deve ser uma prioridade ao nosso coração? Prioridade, por isso você está aqui. É importante, por isso você está aqui. Às vezes você tinha várias coisas para fazer, mas o reconhecimento da soberania de Deus sobre a sua vida te gera movimentação. E essa movimentação não pode ser só para frequentar um culto, precisa ser de mudança de vida e transformação de vida. É a palavra do Senhor que diante da mesa do Cordeiro, que está expresso o sangue de Jesus e o corpo de Jesus, e o sacrifício e a entrega de Cristo por nós, que a Bíblia vai dizer: examine-se, pois, o homem a si mesmo. É necessário que diante da mesa do Cordeiro e trazer à memória o sacrifício vicário de Cristo Jesus na cruz do Calvário, é necessário um autoexame. Não é o pastor que te examina, não é o irmão que te examina, é um autoexame. Deixa eu te perguntar uma coisa. Quando você saiu de casa, quem escolheu a roupa que você veio vestido? Quem escolheu? Foi você? Será que você parou no espelho e falou assim: Pai, essa roupa glorifica o teu nome? Será que você se preocupou com isso? Presta atenção nisso. Se você se preocupou ou não, quem escolheu foi você. Você saiu de casa para vir adorar o Senhor. Você não veio a esse lugar para ver a roupa do outro, o cabelo do outro, o comportamento do outro, a reação do outro, a atitude do outro. Você veio a esse lugar com o propósito de adorar a Deus. Às vezes tem coisas que tiram o nosso foco. E a gente, ao invés de adorar a Deus e entender que esse é o momento de expressar louvores a Deus, ao invés da gente estar conectado à palavra de Deus, nós estamos desatentos com tantas outras coisas ao nosso redor e não percebemos que nós estamos perdendo aquilo que é mais precioso: Deus falando ao seu coração. Às vezes a maturidade que Deus já deu para você, Ele não deu para outro ainda, Ele está tratando. Mas a sua fala, a sua percepção, a maneira como você vai olhar para o outro, a sua indignação pode gerar uma ruptura, pode gerar um ambiente de desconstrução. É necessário o cuidado e o zelo de um para com o outro. Passa o próximo slide que eu quero fazer uma pergunta para toda a igreja. Se ninguém soubesse que você frequenta uma igreja, sua maneira de viver revelaria que você foi alcançado pela graça? Se ninguém soubesse que você é cristão, será que isso ia mudar? Sabe, o que a gente precisa entender muitas das vezes, irmãos, é que nós precisamos viver o novo de Deus. Muitas pessoas pensam que é a mudança de roupa que vai mudar a sua vida, ou é a mudança de cabelo que vai mudar a sua vida, ou é a mudança de igreja, ou é a mudança de amigos. Não, mas eles nunca deixam Deus mudar o seu coração. Alguém que teve um encontro com Jesus de uma mudança total de coração, o seu comportamento vai ser diferente. Quando há uma mudança no coração e ele entendeu o propósito de Deus, a sua postura vai ser diferente. Ninguém precisa falar nada. Ele vai olhar para a roupa, ele vai olhar para o comportamento, ele vai olhar para a postura, ele vai perceber o que ele vai falar, porque ele quer em tudo glorificar a Deus, porque o seu coração estando cheio de Deus, há um incômodo pessoal, e esse incômodo não é porque o outro ou apontou o dedo, é porque o Espírito Santo de Deus está falando audivelmente ao seu coração, dizendo: filho amado, essa não é uma postura que deve ser sua. Paulo vai dizer que a nossa caminhada, a nossa postura, a nossa atitude não deve ser dos gentios. Mas Paulo está dizendo que o encontro com Jesus precisa gerar em nós mudança. Vocês estão entendendo que andar com uma Bíblia debaixo do braço não te torna crente? Andar com uma Bíblia debaixo do braço não te torna conhecedor da palavra.
Colocar uma Bíblia lá na sua casa, no Salmo 91, com as páginas amarelas, não te torna santo. Não muda a sua história. É o contato, é a unidade, é a intimidade, é o estar perto, é o relacionamento que muda a sua realidade. É Davi dizendo: Pai, vê se há em mim algum caminho mau e guia-me pelo caminho eterno. Senhor, me dá sensibilidade para perceber o ambiente, para perceber o que há em mim, que precisa ser mudado e transformado pelo poder do Teu Espírito. Sabe por que eu estou dizendo isso? Porque tem gente que não entendeu que Deus te chamou para uma maturidade. Tem gente que, como o apóstolo Paulo está dizendo na igreja, eu queria dizer coisas mais palpáveis para você, mas eu preciso tratar no leitinho, na roupa que você tem que cuidar, nesse decote que você não pode vir, nessa calça aí que parece que foi colocada na Coca-Cola, nessa realidade aí de roupa que não glorifica a Deus e que não exalta a Deus. Esse nível não é o nível que Deus quer que nós andemos mais. Deus quer que nós vamos para um nível de profundidade na palavra, de mudança de vida, de intimidade com o Espírito Santo, de sinais, de maravilhas, de milagre e de mover do Espírito. Então nós temos que sair da infância e ir para uma maturidade maior. Não adianta só saber que fomos alcançados pela graça. Aleluia, glória a Deus. Nós estamos vivendo o tempo da modinha. No Brasil, ser cristão é fashion, dá like, mas continua declarando para todo mundo: eu fui alcançado por Jesus, Ele me perdoou e me salvou, mas no show continua cantando música, incentivando a bebida, a prostituição, a pornografia, e não é 1, e não é 2, e não é 3, e não é 10. Não, eu fui restaurado por Jesus. E usa roupa que não glorifica a Deus nas redes sociais. Você foi restaurado por Jesus, então a sua vida precisa refletir Cristo. Toda a sua vida precisa refletir Jesus. Então tem um negócio errado aí, gente. Essa maturidade que Deus quer nos levar. Ponto 2. Coloca para mim, Isaac. A graça purifica a fonte das nossas palavras. Presta atenção uma coisa: Deus não quer trocar o seu vocabulário, Ele quer trabalhar na sua essência. Deus não quer te dar um vocabulário gospel. Deus quer te dar uma identidade de filho. Isso muda o contexto inteiro. Tem gente que tem um vocabulário perfeito, mas sua postura de caráter é terrível. Terrível. Sabe, desde o dia que Deus me deu essa oração, que a gente está declarando aqui profeticamente, com fé, pela misericórdia de Deus, eu tenho ouvido muitas famílias dizendo: pastor, nós entendemos que viagem em família não era o anjo do céu que ia descer, ia nos dar uma passagem aérea. Era nós que precisávamos nos organizar e fazer. Nós viajamos, pastor. Nós vivemos isso. Falei, glória a Deus. Aí teve um casal aqui da igreja que falou assim: pastor, eu fui ali para Guaramiranga e voltei, mas eu já estou conquistando viagem em família. Eu falei, não tem? Eu não falei quilometragem. A Stephanie chegou para mim, está aqui presente hoje, falou: pastor, eu profetizava todo dia e era fiel ao Senhor, mas no dia que aconteceu, quase que eu não acreditei. Eu falei, o que foi? Ela falou, estava lá na minha contabilidade, de repente o rapaz não estava mais lá, o chefe dela, o dono da empresa chegou para ela e falou assim: você assume? Diz que ela se tremendo toda falou assim: assumo, mas quero ganhar o que ele ganhava. Aí o cara falou assim: uma semana para te dar resposta. Ela passou uma semana de medo de perder o que ela tinha, né? De repente ele chegou e falou assim: está feito. E ela falou: pastor, eu já estou colhendo promoções, pastor. Eu já estou vivendo uma nova realidade. Essa semana um irmão chegou para mim, uma família chegou para mim e falou assim: pastor,
Todas as vezes que eu vou orar aquela oração na igreja, isso gera um incômodo em mim. Mas gera um incômodo em mim. Gera um incômodo. Falei, por quê, irmão? Ele falou, porque quando fala lá, pagamento de dívida, vem na minha mente as pessoas que eu estou devendo, pastor. E eu tenho vontade de sentar e de não falar mais nada. E aí eu fui para casa esses domingos atrás, e Deus falou comigo, se você está incomodado, paga logo. E eu quero dizer que nesse domingo eu vou para a igreja. E eu vou falar essa oração forte. Falei, por quê? Falou, essa semana eu paguei todas as dívidas. Essa semana esse cartão não me acusa mais. Essa semana eu estou vivendo o novo de Deus. Numa oração. Não foi na pregação. Foi numa declaração. Esse homem estava sendo lembrado das dívidas, dos compromissos que ele assumiu e não cumpria. Na declaração ele estava sendo incomodado a uma mudança no seu comportamento. Numa declaração, ele estava refletindo sobre as suas atitudes. E agora ele está dizendo, eu estou vivendo um novo. Porque a hora que eu falar isso, não tem mais dívida. Mas eu tive que parar, priorizar e me posicionar. Mas nós vivemos às vezes uma realidade de vida diferente. Vivemos uma reclamação de tudo, mentindo sobre tudo, ferido sobre tudo. Por quê? Porque a raiz não foi tratada. Sabe aquele que diz assim, não, eu sou uma bênção, mas se pisar no meu calo, se pisar no seu calo, e os cravos que foram perfurados de Jesus? Porque o meu Jesus foi esbofeteado, o meu Jesus foi açoitado, o meu Jesus foi perfurado, e quando ele estava na cruz sendo zombado, ele diz, Pai, perdoa-lhes porque eles não sabem o que fazem. Jesus está dizendo, eu não negocio a minha identidade. A minha identidade é de filho, e de misericórdia e de graça. Não é porque eu estou sofrendo que eu tenho autoridade de negociar. Porque ele está falando da sua essência. A nossa essência é celestial. Fala do sangue de Jesus e do sacrifício de Cristo, por amor que é a nossa vida, e por isso muitas pessoas estão obscurecidas no seu entendimento, como Paulo está dizendo no versículo 18 e 19. O que é isso, pastor? Elas estão alienadas, ignorantes, endurecidas. Sabe, irmãos, ignorante não é pejorativo. Tem gente que fala assim, você é ignorante sobre esse assunto, você fala assim, não, o que é? Você está louco? Você já fica nervoso. Não, irmão. Quem não gosta de futebol? Tem alguém que não gosta de futebol aqui? Levanta a mão. Vocês estão ignorantes com a Copa do Mundo. Para vocês não estão nem aí quem ganha, quem é o jogador. É o não saber. Eu não quero saber. Não faço nem questão, não muda nada na minha vida. Está tudo bem. Mas o dia que vocês decidirem entender sobre isso e conhecer sobre isso, vocês vão estudar, vocês vão perguntar, alguém vai ensinar, não serão mais ignorantes. Essa é a realidade. Às vezes nós vivemos a realidade da ignorância, da falha, do erro, da chatice, da persistência na vida errada, porque somos ignorantes. Porque não nos colocamos à disposição de viver, de conhecer, de crescer, de avançar, de abrir a mente, por intermédio da onde? Da palavra. Por isso que toda vez que alguém chega para mim e fala assim, pastor, mas tem uma experiência, tem um negócio, tem uma coisa, eu falo, onde que está na Bíblia? Me mostra. Porque eu quero entender que a essência do meu crescimento é a palavra. A essência e a fundamentação do que eu vivo é a palavra. Pastor, mas lá na igreja tal, eles estão vendo o anjo, querubim, serafim, é uma voação, é um negócio terrível, é um negócio fantástico tal. Aonde que está na Bíblia? Que eu me rendo. Agora eu não quero viver algo que não tenha um fundamento bíblico. Porque senão toda a minha fundamentação e o meu norte, ele desmorona. Eu não posso fundamentar a minha vida em experiência. Quem vive a sua vida na experiência do Instagram, vive uma vida triste.
Quem vive a sua vida num relacionamento do que os outros estão vivendo, vive uma vida sem propósito. Mas quem nota a realidade da sua vida, encontra os desafios, as dificuldades e as alegrias, e em Cristo vive uma nova realidade, ou busca ajustar o que precisa ser ajustado, esse vive novidade de vida. Porque não é a casa do outro que parece ser o melhor lugar do mundo. O melhor lugar do mundo para você estar e desejar é a sua casa. Não interessa se é a melhor estrutura. Não interessa que a paz do Senhor reina sobre aquele lugar. Porque as pessoas decidiram se amar, cuidar, zelar, viver esse novo de Deus. Sabe, irmãos, o divórcio não acontece quando o casal assina os papéis no final. Ele acaba muito antes com isso. O casamento acaba não nessa realidade do divórcio, ele acaba quando acaba o diálogo. E ninguém percebeu. Acabou o respeito. E todo mundo vai continuando. Acabou a honra. O coração está endurecido. Houve afastamento e parece que tudo está natural. E aí vem a dissolução do casamento. O que aconteceu? Foi ontem? Não. Sabe, a grande maioria das igrejas que se dividem, não é por causa de uma discussão. Também não é por causa de uma fofoca. Na grande maioria das vezes é por causa de corações que não se deixam ser pastoreados. Nem por líderes, nem pela palavra, nem pelo Espírito Santo. É a realidade de mudanças, de atitudes que precisam ser vivenciadas e às vezes não são. Sabe, irmãos, nós precisamos entender isso e compreender que muitas famílias estão vivendo realidades desafiadoras porque não se posicionaram em viver o que Deus te chamou para ninguém, te chamou para fazer. Passa o próximo slide para mim, Isaac. Olha o que diz a palavra do Senhor, Efésios 4:29. Nenhuma palavra corrompida proceda da vossa boca, mas só o que for boa para edificação, conforme a necessidade, e assim transmita graça aos que ouvem. Quando ele está dizendo nenhuma palavra corrompida, a essência dessa palavra corrompida no grego está dizendo nenhuma palavra podre, como uma fruta podre, como um peixe estragado, como uma madeira apodrecida, algo que perdeu completamente a essência, algo que contamine. Irmãos, não deixe sair da sua boca nada que apodreça a vida do outro. Seja um canal da graça de Deus, do mover de Deus. Nenhuma mentira, nenhuma ira, nenhum roubo, nenhuma palavra, nenhuma amargura, nenhuma gritaria, nenhuma malícia. Que haja em nós perdão, bondade, unidade, honra. Tudo nasce do mesmo lugar, do coração. Temos que ter sensibilidade para enxergar isso. As nossas palavras, elas podem produzir vida ou morte. Nós precisamos estar atentos a isso. Olha o que diz aqui, Tito, vai, próximo slide, Isaac, por favor. Olha o que diz Tito, capítulo 2, versículo 11 e 13. A graça de Deus se manifestou trazendo salvação a todos os homens, e nos ensinando a renunciar à impiedade e aos desejos mundanos, e a viver no presente século de maneira sóbria, justa e devota, aguardando a bem-aventurada esperança e o aparecimento da glória do grande Deus e Salvador Jesus Cristo. Tem coisas da nossa vida que precisamos renunciar. Não é para nós. Somos chamados a viver o novo de Deus. E não estou falando aqui, irmãos, de palavras feias, de palavrões, não. Estou falando de palavras recheadas de destruição. E às vezes você não percebe. Sabe aquela esposa ou aquele marido que diz um para o outro ali, o casal: você nunca faz nada direito. Isso não é um palavrão, mas isso é uma palavra que apodrece, que destrói, que desconstrói. É a mãe ou o pai que fala para o filho: você não serve para nada,
e você nunca será ninguém. Isso não é um palavrão. Mas isso é uma palavra que destrói a identidade do seu filho. E às vezes você está dizendo, eu não estou dizendo palavrão, mas você está trazendo palavras que desconstroem sua casa, sua família, seu lar. Sabe, às vezes é um irmão que diz, não conta comigo, você não serve para nada. Você não falou nenhum palavrão, mas você trouxe divisão, confusão, afastamento. Passa para mim o próximo slide, Isaac, por favor. Toda vez que você abre a boca, você está fazendo uma dessas coisas: construindo ou demolindo. Presta atenção, não existe neutralidade. Ou você vai construir, ou você vai demolir. Eu não falei nada com a Paloma. A Paloma escolheu as músicas dela na unção do Espírito Santo. E eu já preguei de manhã, então eu não preparei o banner para a noite. Próximo banner para mim, por favor. Olha o que o Espírito Santo de Deus quer ministrar com a gente na música e aqui. Abre aí, acorda, Isaac. Próximo. A mesma boca que canta santo, 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 não pode encontrar prazer em destruir quem foi criado à imagem de Deus. Eu não posso cantar santo, santo, santo e sair falando mal do meu irmão. Eu não posso cantar santo, santo, santo e sair denegrindo a igreja, o irmão, o trabalho, o patrão, o pastor, o amigo, o outro. Não, porque a minha realidade é a realidade de alguém que está cheio daquele que é santo. E se eu estou cheio daquele que é santo, eu produzo palavras santas, que edificam, que crescem, que avançam, e eu não dou lugar à contenda, à confusão e à divisão. O problema às vezes não tem sido o seu lábio, tem sido o seu ouvido, porque o problema é o coração. Que é isso, pastor? Você é aquele que diz assim, eu não falo mal de ninguém, mas ouve que todo mundo fala mal dos outros. Você é o ouvido que aciona a língua felina do coração amargurado do outro. Presta atenção no negócio. Quanto mais você dá espaço para ouvir a amargura do coração do outro, essa amargura passa para o seu coração. A gente não é um ser humano sem sentimento, não, irmão. Nós não somos ser humanos sem sentimento. Nós sentimos, nós absorvemos, e às vezes a gente não presta atenção nisso. Uma bacia linda de frutas maravilhosas, coloca uma fruta podre lá, espera um pouquinho para você ver. Seu coração pode estar limpo e abençoado, mas dependendo daquilo que você está ouvindo, ele vai ser contaminado. Escolha o que você fala, mas escolha manter o seu coração puro. Isso é dizer, sobre isso eu não escolho. Eu já contei esse testemunho várias vezes aqui, contei hoje de manhã, estou lembrando agora, eu vou fazer de novo. Um dia eu fui lá no Zeca, lá no Mercado São Sebastião, aquela frutaria embaixo que tem lá de suco, é do irmão do missionário Daildo. E eu fui lá esses dias tomar um suco lá. Mercado Central. Muito obrigado. O ponto resolveu. Aí, Mercado Central. Tem lá uma banca. Eu fui lá tomar um suco. Eu não lembro se eu estava com alguém. Sempre que eu vou lá, irmão, nunca eu vou lá, eu e a minha família tomar um suco. Não, nunca a gente vai. A gente vai sempre levar alguém. Como praia. Se eu contar nos dedos, nesses 14 anos, acho que umas 2 vezes foi eu e a minha família na praia. O resto foi para levar alguém na praia, por isso nós fomos. Porque a correria de leva a criança para a escola, traz a criança para a escola, faculdade, quando você vê o dia já foi, né? Mas presta atenção nisso, eu fui lá. Quando eu cheguei lá, o irmão do missionário Daildo falou assim, cadê o missionário? Eu falei, não sei, aqui não está. Aí ele falou assim, porque ele ficou de vir aqui, ele falou que vem, ele não vem, ele disse que vinha naquele dia, ele não veio. Eu falei, só um momentinho. Peguei meu telefone. Liguei pelo missionário.
Naquele dia, pela misericórdia e graça de Deus, ele atendeu. Graça e paz, meu pastor! Falei, fala, varão. O senhor está bem? Estou bem. Tem alguém aqui que está querendo muito falar com o senhor. Espera aí, eu passei. Quando ele atendeu, ele falou, quem é? Eu falei, o missionário. Ele falou, fala, meu irmãozão. Já mudou. Não aparece aqui, não sei o que, vai aparecer tal dia. Ah, que lindo, ah, que maravilhoso. Foi bom. Esses dias agora eu fui lá e eles fizeram uma festa de aniversário para o missionário. Eu não fui lá para ser um receptor de intriga, confusão e de dores no coração. Eu fui lá para desfrutar daquele momento. E se eu posso ser um canal de unidade, de amor e de graça, eu vou ser. Presta atenção o que é importante na mente. Quando você vai para um psicólogo, um psicanalista ou para um psiquiatra, quando você chega lá, ele vai fazer uma pergunta para você. Ela pode ser diferente, mas ele pode chegar para você e falar assim, qual o propósito que te trouxe aqui? Ele vai perguntar por que você veio aqui, qual que é o foco do que você veio aqui. E lá você vai apresentar um problema. Para você, para mim, para cada um de nós, às vezes é um problema. Você vai dizer, eu estou ansioso demais, estou passando umas situações difíceis, e eu estou ansioso demais. E você tem uma convicção. Você sabe qual é o seu problema, você sabe o porquê do seu problema, você sabe o que levou a essa realidade de problema. Às vezes você sabe as consequências do que você está vivendo sobre isso. E aí ele vai falar assim, fale para mim sobre isso. E aí você vai começar a fazer o quê? Falar. O que é falar? Revelar o seu coração. Você começa a falar. E no meio do processo, o psicólogo, o psiquiatra ou o psicanalista, ele vai fazer algumas perguntas. Ele vai falar assim, mas por que isso? Mas por que sua mãe? Mas por que você falou isso do seu pai? Mas por que isso aqui? De repente você termina uma sessão e você descobre que o seu problema não era nada a ver com o que você começou falando. Que tem outras raízes. Que às vezes é algo de uma realidade na infância. Às vezes é algo de um abuso. Mas se você foi ali para resolver um problema que a empresa, que o patrão, que a sobrecarga do trabalho, que a realidade do tempo presente, da economia, está gerando de ansiedade. Mas de repente você saiu de lá com uma realidade de, ao abrir o coração, revelar uma dor que é totalmente contrária, ou desaversa, ou desconexa com o problema principal. Porque você teve o privilégio e a oportunidade de abrir o seu coração para ser tratado. Você abriu o coração no ambiente certo, para as pessoas certas, para te direcionar num processo de restauração, compreensão e transformação. Isso é a realidade do gabinete pastoral. Inúmeros casais, famílias entram lá sabendo qual é o problema e sabendo a solução. Sabe, eu quero dizer uma coisa para vocês, eu já falei isso aqui na igreja. Às vezes, um casal entra em conflito e a solução já está posta. É o divórcio. Eles já chegam lá sabendo quem vai levar o quê, quem vai fazer o quê, como é que os filhos vão ficar. Eles estão bem conscientes. E eu só quero ouvi-los. E aí o que eu digo para eles é assim, enquanto o homem falar, você, irmã, não vai falar nada, não vai responder nada, não vai ter direito de falar nada. Enquanto ela falar, você não tem direito de falar nada, você não tem direito de responder nada. Vocês só vão ver 90% dos casais, quando ele termina de falar, quando ela termina de falar, o problema está resolvido. Mas agora eles vão ter que me ouvir. Às vezes eles até falam assim, não pastor, agora eu entendi o que ela queria dizer, nada a ver esse negócio aqui. Não, nada a ver não. Já fiquei 1 hora ouvindo vocês aqui, 1 hora ouvindo vocês, agora vocês vão ficar 1 hora me ouvindo. Porque eu quero centralizar o coração de vocês, não é com a resolução, porque agora, por intermédio do pastor, você deixou sua mulher falar sem interromper. Agora, por intermédio do pastor e da pastora, você deixou seu marido falar sem você ficar interrompendo ele. Agora, você buscou entender como ele pensa, como ele age, o que machuca, o que fere, e ele falar sobre as suas ações, porque você só estava pensando no seu umbigo.
Mas agora eu quero mostrar para vocês dois, que os dois estão fora do princípio fundamental, que essa realidade de divisão, de confusão entrou, porque o coração de vocês não estão cheios da palavra. E agora vocês vão me ouvir, porque eu quero inundar o coração de vocês com os fundamentos da palavra, porque a crise vai voltar, mas quando ela voltar, precisa encontrar um terreno aonde já está edificado e fundamentado a palavra de Deus. Aí ela não terá espaço para construir a mesma realidade que ela construiu dessa vez. E por isso muitas pessoas não querem passar pelo discipulado, porque discipulado é confronto. Essa realidade do cuidar de Deus, porque a boca fala do que está cheio o quê? O coração. Do que está cheio o nosso coração. Último ponto, terceiro ponto, passa para mim, Isaac. A graça nos ensina a honrar a presença do Espírito Santo com as nossas palavras. Você já prestou atenção que tudo que você fala, tudo que você diz, todas essas coisas o Espírito Santo de Deus está ouvindo? A Bíblia diz que nós somos selados pelo Espírito Santo. Passa o próximo slide, Isaac, para mim, por favor. E não entristeçais o Espírito Santo, do que no qual fostes selados para o dia da redenção. Por que muitas das vezes vivemos essa realidade de ignorar a presença do Espírito Santo? Isso é algo extraordinário. O Espírito Santo de Deus habita em nós. E muitas das vezes as nossas ações, o nosso falar e o nosso proceder entristece o Espírito Santo. E só de saber que ele fica triste, isso revela algo, que o Espírito Santo não é uma força, não é uma ação, não é um sentimento, ele é uma pessoa. Uma pessoa que ama, uma pessoa que consola, uma pessoa que ensina, uma pessoa que fala, uma pessoa que sente. E essa realidade fala da nossa unidade. Irmão, somente quem ama se entristece. Sabe quem vai ferir você? Quem é próximo de você. Você mora lá no primeiro andar, o cara lá do 10º andar, que você nunca viu nem relacionou, falou que você é feio. Qual que é o problema? Falou que nós é careca, Daltinho. Dois problemas para ele, né? Falou que nós é calvo. Tem um filme do Toy Story aí, ô Ítalo, que nós ganhamos cortesia. Os calvos ganham ingresso grátis. Leva seu filho lá. O calvo tem ingresso grátis. Olha o calvo vivendo um tempo de vitória. Não sobre isso, irmãos. Não é sobre quem tem a melhor fala. E isso não mexe com você. Mas presta atenção. Se o seu filho, se a sua filha, pegar uma folha de papel, pegar uma caneta ou pegar um lápis colorido, desenhar ela, desenhar você, e dizer: papai, você é muito especial para mim, desenhar um coração e te entregar. Esse desenho escrito: papai, você é extremamente especial para mim, você vai moldurar no quadro. Você vai colocar num lugar que você vai encontrar. Você vai deixar gravado num lugar onde você pode ver qualquer hora, qualquer momento. Presta atenção nessa mesma criança, pegando a mesma folha de papel, pegando o mesmo lápis ou a mesma canetinha, fazendo o mesmo desenho dela e do papai. Mas na hora dela escrever, ela colocasse assim para você: eu queria que você nunca tivesse sido meu pai. Mas é a mesma criança. É o mesmo papel. É o mesmo desenho. Só as palavras que são diferentes. Mas às vezes para você palavras são só palavras. Mas a Bíblia diz que palavras são sementes. E elas produzem frutos. Ou frutos para a vida, ou frutos para a morte. A Bíblia diz que o Espírito Santo de Deus conhece todas as palavras que falamos. E às vezes para isso, para nós, isso não gera espanto. Isso não gera equilíbrio. Isso não gera cuidado. Isso não gera medo. Isso não gera receio.
Sabe, o Espírito Santo, irmãos, ele habita em você. Então ele caminha com você, ele escuta as suas conversas, ele ouve seus comentários, ele vê tudo que sai da sua boca, tanto que produz vida, tanto que produz morte. E às vezes nós nos esquecemos que o Espírito Santo está lá, ele está presente no carro, na cozinha, na sala, no trabalho, na internet, no WhatsApp, na reunião em família, no banho, em todo lugar. Ele está ouvindo, ele está junto com você. Olha o que diz Isaías, capítulo 63, versículo 10. Eles foram rebeldes e contristaram o Espírito Santo. Paulo está dizendo que eles foram rebeldes, e porque foram rebeldes, entristeceram o Espírito Santo. Mas eu estou falando de Antigo Testamento, agora eu estou falando aqui de Novo. Então 2 textos da Bíblia, um no Antigo Testamento e outro no Novo, está dizendo que o povo, por ser desobediente, entristeceu o Espírito Santo. Qual é a missão do Espírito Santo? João capítulo 16, versículo 13. Ele vos guiará em toda a verdade. Mas às vezes ele ouve as suas mentiras. Ele te confronta, ele te ajusta, porque ele tem um caminho pronto para você. De verdade, o Espírito Santo, em Gálatas capítulo 5, a palavra do Senhor vai dizer que o Espírito te dá um fruto, o fruto do Espírito que traz mansidão, bondade, longanimidade, domínio próprio. Primeira Tessalonicenses capítulo 5, versículo 19, Paulo vai dizer assim, ó: não apagueis o Espírito. Entristecer é apagar. São atitudes diferentes, mas ambas mostram uma resposta que o Espírito Santo dá às nossas atitudes. Isaac, coloca o próximo slide para mim, por favor. Se o Espírito Santo resolvesse transformar em voz audível tudo que ele ouviu da sua boca nessa semana, você sentiria alegria ou vergonha? Estou falando só dessa semana, irmão. Estou falando das outras semanas. Próximo slide, por favor. Longe de vós toda amargura e cólera, e ira, e gritaria, e blasfêmias, e bem assim toda malícia. Antes, sede uns para com os outros benignos, compassivos, perdoando-vos uns aos outros, como também Deus em Cristo vos perdoou. E o último slide. Quando a palavra de Cristo habita abundantemente no coração, a graça de Cristo inevitavelmente transborda pela boca. O segredo é ter um coração cheio da presença de Deus. Às vezes, na caminhada da vida, nós vamos viver algumas raízes de amargura que querem tomar conta do nosso coração. E por isso nós temos que buscar no Espírito Santo de Deus, para que Ele não deixe que isso enraize na nossa alma. Às vezes, explosões de cólera, de ira, de emoções virão sobre nós. Mas a Bíblia diz que o Senhor já colocou em nós o domínio próprio. Colocar as nossas emoções diante da cruz de Cristo. Às vezes, diante de alguma situação ou outra, a ira quer tomar conta. A Bíblia diz: irai-vos, mas não pequeis. Não é o sentimento que você sente, é o que você faz dele. É a percepção do outro, é saber quem você é em Cristo, é saber que a sua vida precisa refletir a glória, a graça e o poder de Deus. Sabe, não é um ambiente da gritaria que vai trazer controle, sabedoria, que vai mostrar que você tem autoridade. Não é nada disso. Não é esse ambiente que Deus preparou para você. Não é o ambiente da blasfêmia. Sabe, 6 coisas aborrecem ao Senhor e uma Ele abomina. E o que Ele abomina? O que Deus abomina? A contenda entre irmãos. Deus nos chamou para uma unidade, para que possamos dia a dia refletir a graça, a misericórdia e o amor do Senhor. Deus nos chama a uma unidade plena com Ele, para que possamos andar na verdade, em unidade, para a glória e louvor do nome de Jesus. Por isso que é importante repetir isso.
Quando a palavra de Cristo habita abundantemente no coração, a graça de Cristo inevitavelmente transborda pela boca. Fique de pé. Eu queria orar com você. Queria que você colocasse a mão no seu coração. Essa é uma palavra pessoal. Eu não vou pedir para você dar a mão para ninguém. Essa é uma palavra pessoal. Essa palavra é uma palavra para mim. Essa palavra é uma palavra para você. Nós somos alcançados pela graça de Deus. Deus nos leva a uma vida nova, uma postura nova, uma caminhada nova, palavras que edificam. Nós somos chamados a ser construtores, aqueles que edificam no falar, no proceder, no agir. Deus nos deu essa missão, esse chamado. Deus nos dá uma escolha de edificação e não de destruição. Às vezes o que está faltando na sua casa é essa sabedoria no falar. Às vezes o que está faltando na sua casa ou na sua convivência é a realidade de ter discernimento no posicionamento. Essa realidade é onde Satanás quer gerar divisão. Nas empresas, nos lares. Quantas famílias vivendo essa realidade de afastamento? Porque o fulano falou com o ciclano, porque o Beltrano falou com o Beltrano, porque o outro falou com o outro. Sabe, uma palavra que as pessoas têm tomado como si, presta atenção, que eu abomino essa palavra. Eles pegam, várias pessoas pegando a camisa do Brasil e dizendo: a mesma camisa que nos uniu agora em julho, vai nos dividir em outubro, está repreendido pelo poder de Deus. Não é essa a realidade que nós queremos viver. Nós somos parte de um único povo, que pode se unir para uma seleção, mas ele precisa se unir para o bem comum de uma nação. Nós não somos parte de um povo só que se une para um jogo. Nós somos parte de um povo que vive todos os dias, que trabalha todos os dias, que se dedica todos os dias, que cria os nossos filhos todos os dias. Nós não podemos viver essa identidade e aceitar ela como certa. Não. Cada um tem a liberdade de escolher o que quiser, a roupa que quiser, o time que quiser, e cada um tem a sua liberdade de voto. Mas todos nós temos uma mesma identidade em Cristo Jesus. E o que nos une é o sangue de Jesus, é a cruz de Jesus, e isso não muda. Porque a Bíblia diz que nós somos cidadãos do céu. E no céu não tem partido. No céu tem um rei. No céu não tem nem democracia. No céu tem um que manda, um que governa, um que direciona e um que faz segundo a vontade dele. E nós viveremos segundo o governo dele. Nós temos que ter maturidade e entendimento que Satanás quer usar situações para gerar divisão, confusão e contenda. E nós temos que ter maturidade para passar por esses desafios e encontrar um ambiente onde a palavra de Cristo seja pregada, anunciada e proclamada. É a realidade de uma vida que glorifica e exalta ao nome de Jesus. Eu quero ser um canal da graça de Deus, porque o Senhor me alcançou pela sua graça e me chamou para transbordar dessa graça. Não é fazer pelo outro porque ele merece, é fazer pelo outro mesmo que ele não mereça. É fazer pelo outro porque a essência do Cristo que me resgatou está em mim. Não é amar porque o outro me ama, não é perdoar porque o outro me perdoa, não é fazer a diferença na vida do outro porque ele fez na minha. Não é isso. É amar mesmo que não seja amado. É se posicionar a ser a imagem de Cristo, mesmo num ambiente onde as pessoas te julgam. É olhar para Mateus 5, o versículo 11 e saber: bem-aventurados serão vocês, quando forem perseguidos, quando falarem mal de vocês, quando forem contra vocês, por amor ao meu nome, vocês serão bem-aventurados, felizes. É a realidade do cuidado de Deus. No mundo nós teremos desafios. Como nós vamos enfrentá-lo? Nós vamos reagir com a mesma moeda? Nós vamos agredir com a mesma palavra? Ou nós vamos expressar a graça
que nos alcançou, nos sarou, nos libertou e nos transformou. Pai, tem misericórdia de nós. Tem misericórdia da nossa vida, Senhor. Como nós somos falhos e pecadores. Pai, tem misericórdia de nós. Quantas das vezes nós podíamos ter agido de uma forma e fizemos de outra forma errada. Pai, nós pedimos ao Senhor, vem sobre nós, Pai, trazendo vida e vida em abundância. Vem sobre nós, trazendo sabedoria, graça e discernimento. Vem sobre nós, nos ajudando a ter uma visão clara do Teu propósito, da Tua direção. Senhor, nos ajuda a preencher o nosso coração com mais e mais e mais e mais de Ti. Nos ajuda a ter um compromisso de intimidade com a Tua palavra. Nos ajuda a sermos comprometidos com o Teu reino. Nos ajuda, Senhor, a dar o nosso melhor pela nossa casa, nossa família, e poder dentro do nosso lar viver uma unidade de paz, de amor, de graça, de aliança, oh Deus, de cuidado. Nos ajuda, Senhor, a fazer a diferença em quem o Senhor tem colocado perto de nós. Nos ajuda, Senhor, a fazer a realidade de diferença na vida do nosso próximo. Próximo é proximidade. O Senhor tem nos colocado em ambientes, em lugares, e tem nos dado a oportunidade de fazer a diferença. Que façamos o nosso melhor, não para sermos aplaudidos, não para sermos honrados, mas para a Tua glória, para o Teu louvor, para a Tua exaltação. Que não seja de nós a palavra de acusação contra o cônjuge, contra o filho, contra o pai, ou contra o vizinho, ou contra o patrão, ou contra o professor, ou contra a igreja, ou contra qualquer outra coisa. Que seja em nós a disposição da mudança. Se a minha casa precisa de amor, eu quero ser aquele que proclama o amor e que leva a minha casa a uma unidade de amor. Se a minha família precisa de paz, eu quero ser aquele que transmite a paz do Senhor, que excede todo o entendimento e guarda todo o coração. Se a minha família precisa de um ambiente de perdão e de cura e de restauração, eu quero ser aquele que vem com o remédio de cura, com a palavra de cura, com a ação de cura, com a postura de cura. Se algumas coisas no meu lar, na minha vida, na minha família precisam ser colocadas fora, eu quero ser um agente de renunciar o que não me leva a crescer na Tua presença, avançar na Tua presença e romper na Tua presença. Nos ajuda, Senhor, a viver tudo aquilo que o Senhor tem para nós. Obrigado pela Tua palavra, Deus, que é viva e eficaz e que vem com profundidade, trazendo conhecimento, crescimento, maturidade, alinhamento, ajuste, porque o Senhor é Pai. E nos olhando como filho, diz: filho, eu não te resgatei, eu não te alcancei só para tirar de uma realidade de morte. Eu te alcancei para que você tenha a vida plena, uma vida saudável, uma vida de paz, e mais seja também um propagador da paz, um propagador da graça, um propagador da misericórdia, e que viva a realidade da plenitude do que Deus preparou para você. Nos ajuda, Espírito Santo. Nos ajuda, Senhor, a nos arrepender sobre as nossas falhas, a nos dobrar sobre os nossos erros, a pedir perdão pelo aquilo que erramos, falhamos e onde não acertamos. Nos ajuda, Senhor, a reconhecer, ó Pai, aqueles que o Senhor tem colocado perto de nós, que tem nos ajudado, nos auxiliado, nos amado, cuidado e expressado a Tua graça. Nos ajuda, Deus, a fazer a diferença hoje. Que sejamos um povo, uma igreja, que sejamos, ó Pai, o servo que faz a diferença onde está plantado, para o louvor da Tua glória. Nos ajuda, Senhor, a ser sensíveis à Tua voz. Nos ajuda, Senhor, a ser sensíveis à Tua palavra. Nos ajuda, Senhor, a ser sensíveis ao Teu infinito amor. O amor que nos pega pela mão, nos mostra o caminho, o amor que nos ensina, o amor que nos traz para perto, o amor que nos diz: filho, eu te amo tanto, que eu não quero ver sua boca sendo um instrumento de destruição, porque o seu coração está ferido. Eu não quero que sua boca, suas palavras, sejam um instrumento de destruição, nem para sua casa, nem para sua família, nem para o reino, nem para as pessoas que estão ao seu redor, porque você está machucado, ou porque você está confundido, ou porque suas expectativas foram frustradas. Filho, eu quero que você entenda
que quando a palavra de Cristo habita abundantemente no seu coração, a graça de Deus, é a graça de Deus que inevitavelmente transborda pela sua boca. Você foi alcançado pela graça, nós fomos alcançados pela graça, então nós precisamos transbordar da graça de Deus. Nos ajuda, Espírito Santo, nos auxilia, Senhor, porque nós precisamos de Ti. Levante as suas mãos bem alto. Que a graça do Senhor, que o amor de Jesus, que as consolações do Espírito Santo sejam derramadas sobre todos nós e todos sobre a face da terra. Que o Senhor possa vir sobre nós com graça, misericórdia, direção e condução. Que saiamos daqui, ó Pai, reflexivos na Tua palavra e vivendo a realidade de uma entrega, entendendo que Tu és um Deus presente hoje, que nos ama, nos alcança, mas nos lapida, nos transforma, nos faz vasos novos para a Tua honra e glória. Vai nos lapidando, nos ajustando, nos moldando, porque o Senhor nos ama. E como o Senhor nos ama, o Senhor não nos quer ver errando as mesmas coisas, caminhando nas mesmas falhas e vivendo as mesmas imperfeições. O Senhor tem prazer em nos moldar, nos modelar, nos ajustar, para que possamos viver o novo de Deus. Que Deus abençoe a sua semana, que Deus direcione os nossos passos, que Deus nos dê saúde, paz e prosperidade, que as nossas decisões, os nossos caminhos sejam dirigidos pelo Senhor, que as nossas palavras tragam vida, graça, misericórdia e poder de Deus, que as nossas ações revelem a graciosa presença de Cristo Jesus, que possamos ser propagadores da graça, da misericórdia e do amor de Deus por onde passarmos. Que Deus abençoe a sua vida, que Deus abençoe a sua casa e que Deus abençoe a sua família. Você que pode, aplauda o Senhor e celebre a Ele. Que Deus te abençoe em nome de Jesus. Você que preencheu já o papelzinho, antes de sair, traga ele aqui na frente.